Não é de hoje que fontes ligadas ao Planalto reconhecem nos bastidores que um dos grandes gargalos desse governo Lula III é a comunicação. O próprio presidente admitiu isso na semana passada. Caio Junqueira está agora de volta aqui no estúdio com uma apuração exatamente sobre isso. O que o governo estaria planejando para melhorar essa comunicação, Caio? Um novo edital, uma nova licitação, Márcio. Vamos lembrar que no ano passado a gente trouxe aqui no Prime Time, inclusive, uma super licitação milionária, 197 milhões de reais, para implementar a comunicação digital do governo em um momento que o governo Lula estava ali muito afligido por uma queda na popularidade. O que aconteceu? O Tribunal de Contas da União, o TCU, acabou suspendendo essa licitação por suspeita de irregularidades. Essa suspensão foi em julho. E até hoje, o que estava acontecendo? A Secretaria de Comunicação do governo, Palácio do Planalto, estava aguardando a conclusão, porque o TCU suspendeu, mas não julgou definitivamente esse processo. E aí, eu conversei com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, que me disse que, olha, a gente não vai mais esperar o TCU, claro que estamos acompanhando, mas o novo edital já tem uma minuta sendo analisada pelo Conjur, pela consultoria jurídica da Secretaria de Comunicação, justamente para pôr na praça de novo uma nova licitação. Ele me disse, não vai ser o mesmo valor de 197 milhões, nem o mesmo objeto, muito amplo, então deve ser um valor menor, que eu não sei qual é, nem ele também não me falou, mas essa licitação deve ser lançada aí no primeiro trimestre e também as empresas contratadas já ainda no primeiro semestre. E curioso que vai ser junto nessa reta final do governo, Em 2026, ano eleitoral e por aí vai, Márcio? São filmes de propaganda, porque a gente lembra de outras tentativas de comunicação, e a palavra só é essa, fracassadas, como aquelas lives que o presidente tentou fazer, assim como Jair Bolsonaro fazia também. Só que a diferença era gritante de número de espectadores. Não deu certo aquilo. Sim, o que eles falam muito, Márcio, vamos ver como virá, as empresas que vão ganhar. Tradicionalmente, não só no Brasil e no mundo, a esquerda tem dificuldades em fazer comunicação digital, pede nas redes sociais, no debate público ali, nesse fórum público das redes sociais. Isso preocupa muito a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo. Mas o que a gente ouve muito é, por exemplo, segmentar, fazer uma propaganda dirigida para o eleitor do Nordeste, ou para o eleitor paulista, para o eleitor gaúcho. Você segmentar a partir dos anseios do que aquela população. Por exemplo, se você tem um programa social que atinge muito uma região do país, como o Nordeste, você foca vendendo, entre aspas, aquele programa social para aquela região. Sim. Aí, se o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo tem menos beneficiários, então você foca e você faz um outro tipo de propaganda. Isso que a gente ouve, mas ainda não há uma formatação definitiva, porque, enfim, a licitação que se quer foi a praça ainda. Não sei se foi ato falho seu ou não, mas não se deve focar no eleitor, E sim na população. Sim. Bom, mas a gente está falando de acima de 16 anos também, Márcio? Mas o foco sempre acaba sendo a eleição. A torcida para quem tem título assista. Vamos por realpolitik aqui, Márcio? Claro. O foco é sempre a eleição e agora a eleição presidencial. O governo entra na segunda metade aí do seu governo. Veremos como será isso. Obrigado mais uma vez, Caio Junqueira.